Olá, sejam bem-vindos à programação do Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. O FIME está realizando neste ano de 2023 a sua segunda edição, com uma programação super diversificada, workshops, palestras, oficinas e mesas redondas. Esta é a mesa que tem como tema Educação Musical Inclusiva. E temos aqui profissionais que atuam com o público-alvo da educação especial. Temos o professor Jonathan Souza, que é transcritor Braille, a musicoterapeuta clínica Paula Franco e a professora de canto da Tapera das Artes, Patrícia Marim. É um prazer para a gente da Casa de Vovó Dedé e do Festival Internacional de Música Instrumental, FIME, ter vocês aqui na nossa instituição. Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que cada participante da mesa apresentasse um pouquinho sobre a sua trajetória e o seu encontro com a educação musical especial. Meu nome é Jonatas, sou professor de música, trabalho com musicografia Braille há cerca de 12, 13 anos. Tive contato na infância, na minha rua, numa cidade próxima a Fortaleza, chamada Guaiúba. Tinha uma pessoa cega e ele era músico, ele tinha todos os instrumentos musicais, era muito amigo da minha família e a gente ia para a casa dele para aprender a tocar o instrumento. Na adolescência, a gente participava de uma banda de música no interior, então eu tocava trompete, ele estava aprendendo sax barítono. E a gente ficou naquela coisa de como faria para ele aprender a ler a partitura. Então, eu comecei a escrever em cartolinas bem grandes, e ele ainda tinha um pouco da visão. E foi então que a gente descobriu a musicografia Braille, isso anos 2006, 2007. E eu descobri que existia musicografia Braille, naquele tempo a internet não era algo assim bem distante. E a gente descobriu o livro, começou a pesquisar, começou a estudar, e aí eu comecei a transcrever as músicas para ele. A gente começou a buscar essas ferramentas e o estudo da musicografia Braille. Foi o mesmo período que foi lançado um software no Brasil chamado MusiBraille. Então, eu participei do lançamento, fui até Recife para fazer um curso, e foi o ano que eu entrei na graduação, também em música na UFC. Então, foi tudo, as coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu comecei a estudar, comecei a transcrever. Já tenho muitos quilômetros de transcrição na bagagem. Mas, recentemente, eu comecei fui convidado um professor do curso de música da UFC, Sobral, para ministrar com ele uma disciplina de educação musical inclusiva, no graduação em música. Então, eu comecei a estudar todas as deficiências ou todos os diálogos entre deficiências e educação musical inclusiva. E tenho um filho pequeno, de 3 anos, que recebeu o laudo de autismo. Então, está na minha casa, está na minha área de estudo, está no meu trabalho, está em todo lugar, o ensino de música para pessoas com deficiência. Tá? Eu transcrevi já muita coisa e hoje eu trouxe para as pesquisas, né, para o TCC, para uma pesquisa de mestrado, a temática, e pretendo também continuar a carreira acadêmica com essa temática. Acho que é isso. Muito bacana, Jonathan. Inclusive, interessante ver como a sua própria trajetória ela traz um pouco do início dessa musicografia Braille, né? Sim, entra bem... coincide com o boom no Brasil, né? Começou, já existia há muito tempo. A musicografia Braille tem mais de 200 anos, né? Criada na França, mas assim, no Brasil ela deu um start maior a partir de 2009. Foi o período que eu comecei, então tive uma sorte, bastante sorte nessa questão. Muito bacana. Patrícia, se você pudesse apresentar. Olá, é um prazer para mim estar aqui novamente. Agradeço o convite na Casa da Vovó Dedé, de estar aqui com o Jonatas e a Paula, e você, Sara. E a minha trajetória, eu, desde pequena, sempre fui maluca por piano, e comecei a estudar com professora particular, fiz o conservatório, o técnico, né? Depois fiz o bacharel em piano. Durante a minha faculdade, uma professora me chamou para auxiliar na escola dela. Ela tinha uma escola que trabalhava artes e música, né? E ela depois me indicou numa escola que, mesmo sendo dentro da cidade, mas parecia um mini-sítio. E, naquela época, não se ouvia a palavra inclusão, mas essa escola, eu sou de Ribeirão Preto, e na minha cidade ela era considerada uma referência, porque ela já aceitava todas as crianças que buscavam pela escola
Então, tinha crianças com síndrome de Down, tinha crianças com deficiência auditiva. E eu tive essa oportunidade de trabalhar com todas as crianças, já naquela época, onde eu fazia o bacharel e eu não tinha nenhuma orientação. Então, eu parti, na época, das minhas brincadeiras de criança. E, assim, eu comecei a trabalhar a música usando as atividades lúdicas, as brincadeiras. E isso foi muito importante na minha trajetória, porque mudou, né? Quer dizer, eu construí a minha visão com relação a esse assunto já de maneira diferente. Eu não tinha um bloqueio que muitas vezes as pessoas têm. Eu já trabalhei em escola pública e percebo quanto os professores têm receio, têm medo, porque não tiveram nenhuma orientação, não foram preparados para isso. E aí eles têm aquele medo de tentar ou de trabalhar, e mesmo curiosidade para buscar ajuda, né? E eu, graças a essa escola, tive uma formação aí diferente nesse assunto. Então, eu acho que tanto hoje onde eu trabalho, na Tapera, como nas escolas regulares que eu também trabalhei, o meu ponto de vista era completamente diferente. Eu não olhava a criança pela deficiência, né? Eu sempre olhava ela como uma criança e trabalhava como eu trabalhava as outras. E isso fez uma diferença enorme no meu profissional. É interessante a gente ver esse ponto que você ressaltou, né, da formação, porque mesmo, você falou que fez um bacharelado, mas mesmo a gente fazendo curso de licenciatura, muitas vezes a gente não tem essa orientação como trabalhar com alunos com deficiência, né? E isso também foi um desafio para mim, tanto que eu busquei a formação em musicoterapia, né, que é uma outra área da saúde, mas ela vinha complementar a educação musical por conta dessa deficiência que a gente tem na formação universitária. Isso. Né? Eu, depois do bacharel em piano, depois eu fiz a especialização em musicoterapia, também busquei. Caminhos semelhantes, né? E depois, além da especialização em musicoterapia, eu fiz também a licenciatura. Eu busquei os 3 também. Muito bacana. A gente também está aqui com a musicoterapeuta, né, atuante, musicoterapeuta clínica, a Paula Franco. Se você pudesse apresentar, Paula. É um prazer estar aqui na casa da vovó Dedé e eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, o convite, a Sara e a toda a casa, né? Eu sou Paula Franco. E sempre quando eu vou falar de como é que começou a minha vida com a música, eu digo que começou lá na barriga da minha mãe. Porque a minha mãe é pianista, a professora Maria Alice Franco. É uma mãe licenciada em música e bacharel em piano pela UES. E eu ainda pequena, com 7 anos, a mamãe me levou para o conservatório. A mamãe dava aula no conservatório. Nessa época, o curso de música funcionava lá, então ela ia para a aula, me levava. E assim eu comecei a estudar piano. Comecei a estudar com 7 anos, com a professora Ambrosina. E fazia todas as apresentações, que naquela época eram muito incentivadas pelos professores, participava da orquestrinha, a orquestrinha Tia Kate, que a professora Elvira, quem coordenava, quem dava aulas. E assim eu cresci, né, dentro do conservatório, correndo nos corredores, tocava piano, mas aprontava muitas coisas de criança, pulava para o teatro universitário e etc. Né? Então, terminei meu curso de piano, terminei mais ou menos com os 16, 17 anos, e antes disso eu já comecei a ser monitora no conservatório, né? Foi uma coisa assim muito intuitiva. Eu era aluna, mais adiantada, e ficava ajudando nas salas, e acabava que não, tu vai ser monitora, né? Acho que me contrataram assim para dizer assim, para me ficar mais feliz, né? Porque eu era muito pequena, eu tinha 13 anos, comecei a ser monitora, né? Mas isso para mim foi de uma riqueza enorme, porque eu fui monitora dos 13 aos 18. Com 18 anos, eu estava na faculdade, já fazendo pedagogia, e a professora Imelda, na época diretora, me convidou. Paula, já está na hora de você pegar uma turma de musicalização só para você. Eu digo, oh, que maravilha, né? Aí eu comecei a ser professora. Nessa época, eu já fazia o curso de pedagogia.
E eu quis fazer pedagogia antes de fazer música, porque eu pensava que eu, sendo pedagoga, eu ia ser uma professora de música melhor. Apesar de fazer um curso de licenciatura em música, na pedagogia a gente estuda mais didática, mais as psicologias da infância, da adolescência, né? Então, fiz minha pedagogia correndo para ir para a UES como graduada. Fui para a UES, terminei o curso de licenciatura em música e fiquei 3 anos como professora bolsista da FUNCAP na UES. E aí, quando estava terminando, eu fiquei pensando o que é que eu ia fazer, né? De especialização e tal. Mas foi na época que eu casei, eu tive minha primeira filha, tive que me afastar um pouco dos estudos, fiquei só dando aula. Um pouco, quando as meninas cresceram um pouquinho, eu fui fazer o curso de especialização em arte e educação. Na realidade, eu queria fazer a musicoterapia, que ainda não tinha chegado em Fortaleza, né? Aí fiz arte e educação, foi muito bom, porque abriu minha cabeça para outras artes, né? Para artes visuais, a parte de dança. E a gente estudou muita coisa interessante, psicologia da arte, filosofia da arte. Me abriu a cabeça para um mundo além da música, né? Que meu mundo era música, era o piano, eram as partituras. Terminando a arte e educação, aí finalmente chegou a musicoterapia em Fortaleza, né? Eu estudei, fiz musicoterapia no Instituto Graduale, terminei. Comecei a trabalhar no IPRED, onde tem a unidade de assistência à criança com autismo, que é o Conecta, está fazendo, por sinal, hoje, 4 anos. E lá eu me deparei com a realidade de muitas crianças com autismo, né? E todo dia era um desafio, né? A musicoterapia, eu já tinha estudado algumas coisas sobre autismo, mas eu senti o desejo de estudar mais. Aí eu fui fazer especialização em autismo. Quando terminei a especialização, fiz meu estágio lá da especialização com as mães, porque é um público de mães que precisa muito de apoio emocional para encarar com as dificuldades que tem com ter um filho especial. E continuo lá, só que agora eu estou fazendo mestrado em psicologia para desenvolver justamente uma pesquisa com as mães, continuando essa pesquisa que eu fiz na graduação, na pós-graduação em autismo. E atendo minhas crianças lá no Conecta, de 2 a 12 anos. Bom, interessante ver como na trajetória de todo mundo, né, a gente tem esse ponto comum de chegar em sala de aula e sentir a necessidade de compreender melhor como incluir essas crianças com deficiência, né? E eu me identifico um pouquinho na trajetória de cada um, mas especialmente na da Paula e da Patrícia por conta da musicoterapia, né? Pessoalmente, eu busquei a musicoterapia para atuar melhor com essas crianças. Eu queria saber de vocês, da Paula inicialmente, depois da Patrícia, sobre como foi essa mudança de perspectiva, né, em sala de aula, após a experiência da musicoterapia, né? A gente sabe que, na aula de música, a gente tem o objetivo de ensinar a música, né? As crianças têm o objetivo de aprender música, e na musicoterapia é promover saúde. Mas acho que as duas áreas elas se conversam, e é interessante ver como isso ocorre na prática, né? Se vocês puderem compartilhar. Quando eu busquei a musicoterapia, foi para responder justamente, Sara, várias perguntas que eu me fazia a respeito de como a música modificava alguns comportamentos na criança, né? A criança que era mais tímida, depois de várias aulas de música, a criança começava a se soltar, a criança começava a cantar com a cabecinha baixa no palco, com vergonha de olhar para o microfone, de olhar para frente. Então, foi me despertando essa coisa essa curiosidade, assim, o que é que a música tem de mágico, que ela faz tanta coisa, né? Eu mesma sou uma pessoa muito tímida, prefiro estar tocando piano do que na frente do microfone, né? Mas aí, quando eu terminei meu curso do conservatório, né, nesses tempos nesses anos de monitoria, eu encontrei várias crianças, né, criança com síndrome de Down, criança que tinha algum traço de autismo, criança com baixa visão, né? E eu pensava, não, um dia eu vou estudar musicoterapia porque eu sei que vai me instrumentalizar melhor para ajudar essas crianças, né? E acho que, mais ou menos como a Patrícia, ela vivenciou a prática para depois ir para a teoria. Comigo foi do mesmo jeito também. Vivenciei a prática de educadora musical por muitos anos, até estudar a musicoterapia e entender como é que esses processos funcionam bem, né? E
Eu lembro muito de uma frase que a Karine Telles, nossa amiga musicoterapeuta também, disse uma vez para mim. Ela disse: Paulinha, quando você terminar o curso de musicoterapia e você for para dentro de uma sala de aula, o seu olho para o seu aluno vai ser diferente. Né? Então, é impressionante como o olho da gente muda, porque a gente começa a entender que cada uma ali é uma pessoa diferente, né? Isso aí a gente já percebe, mas a gente, eu passei até a ser menos exigente, eu acredito, porque na musicoterapia a gente usa a música como a terapia, né? Ali você está para cuidar, e na educação musical você está para ensinar. Educando, você não deixa de cuidar. Então, a gente abre o olho para ter esse cuidado maior ao ensinar. E não cobrar performance perfeita, cobrar um solfejo perfeito, cobrar um ritmo perfeito, né? Então, eu sou outra professora de música depois, com certeza, que eu terminei meu curso de musicoterapia. Bacana. Com certeza. Como a Paula disse, eu também vivenciei a prática e depois fui buscar, né, na teoria. E eu trabalhei em Ribeirão como musicoterapeuta clínica. Depois, eu trouxe a musicoterapia para o Festival de Música da Ibiapaba. E de lá, a gente trouxe o curso de especialização, que eu comecei o curso aqui no Ceará em 2013. E de lá para cá, a musicoterapia, na minha vida, tem sido mais ensinando, né, no curso de especialização, e essa visão diferente como professora, porque aqui eu não pratiquei ainda a musicoterapia clínica, mas é como a Paula disse, depois da musicoterapia a gente não consegue mais desvencilhar um olhar do outro, né? Para a sala de aula com as crianças, vai a musicoterapeuta junto, né? E aí, tanto na escola regular como na escola de música, a gente percebe que até as crianças muito pequenas, que às vezes tem aquele medinho, aquela angústia daquela fase de adaptação, de quando a criança está entrando na escola, né? Eu geralmente deixava a porta da minha sala aberta e deixava a criança bem à vontade. Às vezes ela começava a assistir a aula da porta e ela ia entrando, né, conforme a gente ia brincando, ia cantando, e a criança, quando via, estava lá dentro participando também. Então, essa coisa mágica, né, de que a música é que vai captando, né, vai trazendo a criança e aquilo que ela é como pessoa, e não as dificuldades. Ela traz também, mas principalmente aquilo que ela é. Então, eu acho que a musicoterapia ajuda muito a gente a ampliar essa visão, né? E, como a Paula disse, buscar, não sei se ser menos exigente, mas é outro tipo de exigência, né, Paula? É outro tipo de exigência. Vocês falaram da trajetória, né, experiência e depois formação, e me lembrou um pouco a trajetória do Jonathan, né, que ele falou que teve contato com as pessoas com deficiência visual e depois teve a oportunidade de ter a formação em musicografia Braille. Você notou, Jonathan, alguma mudança na sua própria prática nesse sentido? Houve alguma diferença de envolvimento com os alunos? Sim. Assim, eu gosto de brincar porque quando a gente trabalha com pessoas com deficiência visual, o ponto de referência é outro. Então, eu dava aula de violão para pessoas com visão. Quando eu fui ministrar aula de violão para pessoas cegas, foi totalmente diferente. Eu tinha outro referencial. Então, eu gosto de brincar com isso, que muda o referencial. Então, eu tinha... E aí, eu estava, acho que no estágio da faculdade, isso foi muito, muito presente, porque eu tive que buscar alternativas. Meu público, lá no estágio, na Associação de Cegos, geralmente eram pessoas adultas ou idosas que ficaram cegas devido a acidente ou diabetes.
E aí, beleza, e eu no auge da musicografia Braille, e sim, mas as pessoas não conseguem ler o Braille. Porque eles perderam a sensibilidade por conta do diabetes. Então, perderam a sensibilidade tátil. Então, e como eu vou ministrar? Então, a musicografia Braille é importante, mas em um contexto. Né? Nem sempre a gente vai ter o aluno técnico perfeito, que precisa da leitura da partitura, que sabe ler o Braille, que aí ele vai passar, codificar o que era letra, vai ser música, e aí é todo um processo. A gente tem poucos alunos, né, da minha caminhada, que eu pude exercer mais essa função técnica. Mas quando eu tinha alunos cegos, idosos, que não sabiam no Braille, a estratégia era outra. Então, eles iam ali mais em busca de, talvez, da música mesmo, do que de conhecimentos técnicos, sei lá, dessa parte mais técnica mesmo da música, né? Então, eu gosto muito de usar coisas tecnológicas nas minhas práticas. Então, eu usava muito conversores de texto em áudio. Então, eu trazia apostilas, trazia história do violão, alguma coisa do tipo, e convertia para o áudio. Então, na época, ainda tinha CD, tá? Aquela coisa antiga, CD que eles tinham onde reproduzir. Ou então, eu convertia para MP3, passava para o celular deles, para eles irem ouvindo, porque eles eram ficcionados no celular e tal, tudo é ouvindo, né? Hoje é mais comum a gente ter todos os celulares com leitores de tela. Naquela época eram leitores de tela, mas não eram smartphones, eram mais analógicos, né? Mas ele passava, mas já reproduzia MP3, então passava sempre coisas em áudio para ele, coisas em relevo, sempre o violão, formato violão em papelão, coisas EVA, coisas grandes, cela Braille, para ir tateando e entendendo e percebendo tudo isso. Então, muitas vezes, o Braille está muito presente na minha vida, mas muitas vezes eu tive que recorrer a outras alternativas, porque o aluno não correspondia com aquilo. Então, eu vou buscar, vou conhecer o aluno. Eu acho que é um ponto principal, né, importante, é conhecer o perfil do aluno. Então, são, sei lá, uma sala com 10 alunos, todos com deficiência visual, são 10 histórias diferentes, são 10 processos diferentes. E, às vezes, a gente tenta... Eu vejo que a sala de aula regular, principalmente, ela tenta muito unificar o perfil do aluno. Mas é impossível. A gente pega a sala regular, 30, 35 alunos, a gente vai em uma aula de artes ou com uma aula de música. São 35 histórias diferentes, né? Um vai gostar mais de música, outro vai gostar mais de dança, outro vai gostar mais de artes visuais. Um tem uma super habilidade por desenho, outro não. TikToker vai gostar de dançar. Então, assim, às vezes é meio que a escola, e aí os currículos meio que amarram a gente a tentar unificar isso. Mas eu acho que o caminho, né, é tentar entender o perfil do aluno e levar para ele direcionar, essas coisas mais direcionadas. E aí, nessa minha experiência, eu tentei direcionar, usando as tecnologias, usando ferramentas de vídeo, de áudio, que era o que os alunos mais absorviam. Mesmo, tinha aluno com baixa visão, eu levava o texto ampliado, mas aí chegava na 5ª página, ele, professor, cansei a visão, porque forçou bastante a leitura. Então, vamos para o áudio. Como você gostaria de ter acesso ao material? Aí, uma coisa até que eu trouxe na pesquisa do mestrado foi o desenho universal para aprendizagem. E o desenho universal traz os modos múltiplos de apresentação dos conteúdos. Então, ele traz que se eu tenho uma aula de violão que ensina a história do violão, eu posso ter um vídeo, posso ter um texto em tinta, um texto ampliado, eu posso ter um texto em braille, eu posso ter uma apresentação sobre a história do violão. Então, tem modos múltiplos de apresentar aquele conteúdo, o mesmo conteúdo. Entendeu? Só que ele vai apresentar de formas diferentes. E cada um tem aluno que é mais da escrita, vai aprender mais escrevendo, tem outro que é mais ouvindo, tem outro que é mais conversando com o colega. Entendeu? A gente aprende de várias formas diferentes. Na pesquisa do mestrado, eu busquei saber como as pessoas com deficiência aprendem música. E aí, eu acho que é isso, né? A gente, às vezes, tem que tentar buscar mais um perfil do aluno para a gente poder atingir ele de uma forma melhor. Sim. Desculpa. Pode falar. Acho tão legal isso que você acabou de dizer, porque eu vejo que a grande dificuldade na escola regular, eu trabalhei com o ensino fundamental 2 e isso que você está falando, você colocou em prática sua criatividade, porque essa coisa de estar criando vários instrumentos, né, para você estar passando o mesmo conteúdo,
precisa realmente de bastante criatividade. E eu vejo que os professores das outras disciplinas não têm muita dificuldade. Sim. Muita dificuldade. Até mesmo porque nas escolas tem a sala de ensino especializado, né? O AE, né? É. Mas, ainda assim, a gente... Eu me lembro da experiência que a gente tinha na escola, que os professores acabavam desabafando, né, na sala dos professores, as angústias, né, que não sabiam o que fazer com os alunos. Então, eu ia com a música ou dava alguma ideia para ir pela arte, né? Eu buscava dar algumas ideias, mas eles tinham muita dificuldade. A educação inclusiva ela é uma política pública muito recente, né? Se a gente for ver a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015, não tem 8 anos, né? Então, a gente tem um percurso histórico aí bem lento, né? A gente passou pela aquela fase de exclusão, né? As crianças com deficiência elas não estão na escola. Depois começou a se pensar que elas poderiam estar na escola, mas elas não deveriam estar na escola regular de ensino. Então tinha a escola do surdo, a escola do cego, a escola do deficiente mental. Depois eles estavam na escola, mas eles não tinham... A escola não estava preparada para receber eles, né? Era o que a gente chama de integração, né? Ele está lá fisicamente presente, mas ele não participa das atividades. E a gente chega nessa última fase, que já vem desde os anos 80, né? A gente está caminhando nisso, que é a educação inclusiva, né? Que a escola ela tem que estar preparada para receber esse aluno. Mas, quando a gente vai ver na prática, a gente tem o AEE, a gente tem diversas estratégias, tem professores com mais formação, com formação continuada, mas, na prática, aquele aluno ele ainda fica ali sem muita inclusão, né? E eu acho que a música é interessante porque, como o Jonatas vinha falando, a gente consegue acessar outros recursos, né? Então, eu queria saber, acho que o Jonatas pode comentar, vocês todos, mas como ele começou falando de escola básica, sobre como é que a inclusão pode ser feita através da música na escola, né? Você comentou de alguns recursos que utiliza, mas mudando a metodologia, como é que acontece essa aula? Acho que são duas coisas bem diferentes, assim, né? Nosso mundo, assim, pensando na formação, as nossas licenciaturas, eu acho que prepara a gente muito para aquele mundo perfeito da escola de música. Então, piano, né? Todos os alunos sentados, linda, a sala cheia de recursos de musicalização, todos os jogos, os brinquedos, os sininhos. A gente aprende metodologia off, olha que lindo, né? Os instrumentos e tal. Assim. Só que a realidade, vamos falar um contexto... É mais cruel. Fortaleza, Ceará, é muito diferente. E olha que a gente hoje tem... Posso estar enganado. Acho que 7, 8 cursos de graduação em música. Por conta da IDF. E a gente tem o S, 2 cursos do UFC, o FCA e eu acho que 5 do IF. Eu não vou errar, são vários. Limoeiro, a Crateus, são vários. Tá? 5 graduações. Então, assim, cada curso desse vai lançar no mercado todo ano, anualmente, 30, 40 profissionais. Vamos dizer, baixinho, né? Não se formam todo mundo, 20, 30 profissionais. Cada área de atuação desses, cada município, cada região, é um contexto muito diferente. Aí a gente pensa, né? A gente estuda todas as metodologias pensando naquele espaço perfeito de educação musical. Não é. O nosso campo de atuação hoje caminha muito para a educação básica. Né? E a gente entra em outra caixinha que a gente pode ministrar aula de artes. Embora a gente tenha a lei lá 11.769, que não foi o que deveria ser, a gente vai se enquadrar na aula de artes, que a gente Agora tem que trabalhar com outras linguagens. Unidade temática do componente curricular artes. Né? Isso. Cada vez mais específico. É, muito específico. Então, a gente graduado em música, a gente vai ter que estudar teatro, a gente vai ter que estudar cinema, a gente vai ter que estudar artes visuais, dança. Eu sofri bastante para dar aula de dança. Tá? Então, assim, são contextos diferentes. E a gente, dependendo do contexto, da cidade, a gente vai ter salas bem lotadinhas. Tá? 30 alunos para a gente dar uma aula de música, a gente vai ter que usar uma estratégia ali para chamar a atenção deles. Se for depois do intervalo, então... Ou da aula de educação física. Oh, que maravilha! Eu lembrei aqui, né? Depois da aula de educação física, que eles estão naquele, né? 240 volts. Entendeu? É bem complicado.
Eu tive experiência na educação básica, sou professor de educação básica na cidade de Horizonte, e atuei. Esse ano eu não estou em sala, o ano passado eu estava em sala, e aí eu tinha um professor de artes dentro do. A gente tinha um bimestre para trabalhar cada linguagem, dentro do bimestre de música, eu levei os instrumentos, porque a escola não dispõe de instrumentos. Então, o que eu tinha para levar para grande. Eu levei alfaias, caixas, alguns instrumentos de percussão, que eu poderia juntar o máximo de alunos possível, ir revezando, e trabalhar o pulso, aquela coisa bem inicial mesmo. Que acho que a gente estuda tanta teoria musical em um nível tão complexo na universidade, que na educação básica, nas aulas, a gente não consegue, acho que, usar 20%. Porque eu dava aula de 50 minutos sobre um pulso. Chegou semana que vem, eu tinha que dar a mesma aula de novo, porque eles já não lembravam nada. Eu dou ainda uma ideia, então é muita prática, a gente precisa sempre estar martelando. Então, assim, a gente carece de instrumentos, de ferramentas. 50 minutos não é o suficiente semanais para a gente trabalhar muita coisa, assim. Mas usei alternativas tecnológicas, por exemplo. Um exemplo, no meu município, todos os alunos do Fundamental 2, do 5º ao 9º ano, receberam um tablet, em épocas de pandemia, e eles receberam. Então, usei uma ferramenta do Google, agora, o Music Lab, do Google, então colocava isso para criar música, e a ferramenta é bem interessante. Você pode criar melodias, você pode criar acordes para soar ao mesmo tempo, em loops. Então, você tem a possibilidade de ritmo, tem lá uns macaquinhos, uns bonequinhos que ficam tocando os ritmos, tem diferença de timbres. Então, com esses instrumentos, algumas aulas, eu consegui explorar propriedades da música usando essas ferramentas, porque todos estavam na sala com o tablet ou o celular, e para eles aquilo era uma diversão. Né? Tá olhando, posso usar o celular na hora da aula. Então, eu conseguia fazer algumas coisas quando eu não estava com os instrumentos que eu tive que levar. Tá? Mas, assim, a realidade da educação básica é muito diferente da realidade de uma escola de ensino de música, vamos dizer, uma escola de música. E há escola de músicas e há escola de música. Também há diferenças de objetivos. Mas eu vejo assim que na educação básica é complicado, é complexo, é possível, mas depende de um esforço muito grande do professor. E olha que eu não vou dizer que eu sou o melhor e estava fazendo, não. Estava tentando, porque senão eles me engoliam em 50 minutos. Tá? A gente tem que estar preparado. Mas eu usei muitas ferramentas tecnológicas, com essa coisa do tablet, até o próprio microfone do celular, do aparelho. Então, hoje tem muitos aplicativos, muitas ferramentas legais, muito boas mesmo. Essa do Google é bem interessante. E alguns instrumentos de práticas mesmo para entender o pulso, entender andamento. Então, aí comecei a tentar trabalhar alguns maracatus, não é minha área de estudo, nem prática não, mas o baião, o shot, alguma coisa que os instrumentos permitiam para eles tentarem diferenciação, de tempo forte, tempo fraco, e aí o céu é o limite de possibilidades, né? A música encanta justamente por isso, né? Ela traz esses recursos que eles não estão acostumados a ver. Me lembrou um pouco quando você falou da escola pública, né? Lá no meu início da graduação, eu fui estagiária e aí eu dava aula numa escola, que é aquela coisa, né? Aula de música, você está sempre em todas as salas. E aí tinha uma aluna PCD, eu não lembro o que ela tinha, mas devia ser autismo ou alguma deficiência nesse sentido, que ela, no dia que eu ia para a escola, ela passava o dia atrás de mim. Ela assistia todas as aulas de música. Né? E a gente falando dessa política pública que existe, mas não é, de certa forma, efetivada, os professores da escola, a própria professora dela de sala de aula, diz, não, pelo menos ela está participando da aula e ela está interagindo com alguma coisa. Então, ela pode assistir todas as aulas de música. Né? Então, é interessante ver como chama a atenção dos alunos e como esses recursos podem ser utilizados. Né? Eu acho que a Patrícia pode ter alguma coisa interessante para compartilhar com a gente, né? Teve essa experiência de escola pública. Eu acho que a escola regular, eu acho que ela limita muito, porque a gente tem que obedecer o currículo, né? Os assuntos que o conteúdo todo que a gente tem que trabalhar. Eu tive a oportunidade da escola que eu trabalhei no Maracanaú. Era muito boa a escola e tinha um espaço muito bom, eu tinha um super apoio da diretora. Então, eu era professora de artes do Fundamental 2 todinho, mas, ainda assim, eu tinha tempo ocioso na escola. E aí eu perguntei para a diretora o que é que ela queria que eu fizesse, que eu podia montar um grupo de flauta doce,
Eu podia trabalhar com crianças que tivessem dificuldade de aprendizagem e podia fazer um coral. Aí ela falou, eu quero o coral. A gente fez uma pesquisa entre as crianças e, além da professora de artes em sala de aula, então, no período oposto, as crianças, por exemplo, iam para a escola de manhã e, à tarde, quem queria ia para a escola fazer coral e vice-versa, né? E mesmo sem recurso, que é como o Jonatas falou, né? A gente não tem muita condição, né, de trabalho assim. Tem a vontade de fazer diferente, né, para essas crianças. E eu, mesmo sendo péssima de desenho, consegui trabalhar muito com desenho com eles. Eu tinha uma sala, tinham 2 autistas que eram loucos por desenho. Então, eu sempre levava, dentro do conteúdo que eu tinha que trabalhar, alguma atividade de desenho para trabalhar esse mesmo conteúdo com esses 2 alunos. E eles eram fantásticos no desenho, era impressionante. Artista mesmo, os desenhos que eles faziam, a sala ficava encantada, né? E aí, assim, procurei usar os recursos que eu tinha e consegui, com duas turmas de 8º e 9º ano, consegui trazê-los para Fortaleza para assistir uma apresentação da orquestra, que eles nunca tiveram essa oportunidade. E cheguei a levar também grupos de música, de dança na escola, tentando aproximar o máximo, né, dos alunos e tentando estimular os alunos que estavam ali na inclusão, mas, como você disse, mais integrado do que incluído, né? Uhum. Mas eu acho que eu consegui, mesmo sem muita condição, eu consegui fazer muita coisa na escola com isso, né? Usando a criatividade e tentando diversificar a maneira ali de estar passando conteúdo para os alunos. Uhum. Quando a gente tem turmas mistas, né, acontece muito esse desafio, né? A gente falou aqui de escola básica, mas a Paula comentou também que deu aula de musicalização no conservatório. E a aula de musicalização é aquela aula de sensibilização, introdutória, que a gente acaba recebendo todo tipo de aluno, né? Então, eu queria saber um pouquinho da tua experiência, se nessa trajetória teve algum aluno com deficiência que esteve nessas aulas e como é que ocorreu essa inclusão. Porque a gente sabe que em escola de música tem a diferença da escola básica, que tem um pouco mais de recurso, né? E se isso mudou, se não mudou, a experiência? Nas minhas turmas de musicalização, apareceu criança com síndrome de Down, tinha um menininho que era cego, ele estudou um pouco de musicalização e teclado. Ele foi estudar teclado e aprender a cantar junto. Ele queria estudar o teclado para se acompanhar, né? Hoje ele já se apresenta aí nos bares, nos restaurantes, era fabuloso ele. Mas, assim, como a gente compartilhou assim, uma ideia, acho que de todo mundo, os recursos eram poucos e também o nosso conhecimento, né? Porque, assim, mesmo dentro do curso de licenciatura em música, eu fui professora da disciplina de didática da iniciação musical 1 e 2, e não tinha nada no conteúdo sobre trabalho com crianças com algum tipo de deficiência, né? Então, essa época que eu trabalhei na musicalização era uma coisa muito intuitiva de como é que eu ia fazer. Mas eu parti do princípio sempre que eu tinha uma turma ali de crianças. Aquela criança é diferente. Não, para mim, as crianças todas são crianças. Até porque nós não somos iguais, nós temos tantas diferenças, né? Nós, como um todo. E, partindo desse princípio que era uma criança, eu consegui fazer algumas coisas interessantes com eles, né? Incluindo essa criança que tinha síndrome de Down, era uma criança extremamente musical, que eu acho que as crianças todas são musicais, né? Eu acho que é a questão da gente despertar essa música que reside aqui dentro da gente, né? Então, foi isso. Quando eu comecei com minhas turmas, era realmente de uma forma muito intuitiva. Depois, a gente vai entendendo.
E eu acho que quando a gente faz isso pela intuição, nós somos até mais soltos, a gente fica menos preso. Não, porque aquela criança é assim, eu tenho que fazer assim, né? Não, é uma criança. Olha, era uma sala de 30 crianças. Ali tinha de tudo que é de jeito, né? E eu acredito que durante essa experiência você tenha tido algum contato com crianças com autismo, né? Tanto que você buscou a formação. Lá no conservatório, que eu me lembre, Sara, não, só se fosse algum autismo mais leve, assim, um autismo de auxílio, de suporte 1, porque o autismo de suporte 3, que exige muito mais apoio, nunca teve. Eu acho que também, hoje em dia, as mães, as famílias, elas se sentem mais à vontade em trazer os filhos para conviver com as outras crianças em todos os locais, né? A mãe de um paciente meu, ela contando para eu, dando os parabéns para ela, eu digo, ai, tá de parabéns, o Elias tem participado de vários eventos da escola, festa das mães. Ela, ai, Paula, tem um menininho na minha rua que ele é autista e a mãe dele não tem vergonha de levar ele para canto nenhum. E agora eu levo o Elias para onde eu vou. Eu vou para a academia, se não tiver quem ficar com ele, eu levo ele fica lá do meu lado. E aí a criaturinha apareceu, né? Então eu acho que isso acontece, essa coisa contagia. É o meu filho, para onde eu for, eu vou levar, independente de qualquer coisa, né? Tem uma coisa, um comentário na fala da Paula, a sensação de invisibilidade, né? Exatamente. Assim, eu costumo muito ouvir, né, recentemente, porque o número tão grande de autistas, né, laudos e diagnósticos e tal. Acho que sempre existiu, mas as pessoas estavam invisíveis lá nas suas casas, ou por vergonha, por desconhecimento, por ignorância mesmo. E hoje, assim, não tem como comparar. Sei lá, 10 anos atrás era outra realidade de conhecimento, de acesso, principalmente, de leituras, né, de escritos, de pesquisas. Acho que era todo um outro contexto. Acho que a tendência é a gente ter cada vez mais informação, né, mais abertura para todos os tipos de deficiência, todas as linguagens, questões de gênero, questões raciais, todas essas questões que são novas. E aí tudo que é novo a gente tem um pouco de... A gente mesmo tem um pouco de... Será que é isso mesmo? É uma outra... Vou preciso estudar realmente isso, novo que está aparecendo? Sim, né? A gente está vendo uma gama de vários outros públicos e cada um com suas necessidades e especificidades. As nomenclaturas vêm mudando, né? Muita coisa vem mudando, né? Então, assim, a gente tem que se apropriar disso. Eu acho que é mais a questão da visibilidade, né? Se a gente olhar dessa perspectiva, né, a gente comentou que é uma lei recente e que a gente não avançou muito. Mas, do ponto de vista da acessibilidade, a gente já cresceu muito, né? Hoje a gente tem... A maioria dos transportes públicos tem acesso para cadeirante, os espaços, teatros, bibliotecas, todos têm essa acessibilidade. A gente estava comentando um dia desse que foi no cinema e tinha audiodescrição, né? Eles têm um QR Code lá, então a gente vê, inclusive, a tecnologia servindo à acessibilidade, né? Bastante. E isso é muito, muito interessante. Em sala de aula, vocês acreditam que existe algum tipo de recurso que facilite a aula que inclui neurotípicos e atípicos? Eu acho que não. Pelo menos em escola regular, eu não vejo muito essa preocupação. Eu ainda acho que tem muito para melhorar. Pelo menos tem isso da minha experiência, né? E eu acho que ainda vai muito do interesse do professor, da criatividade do professor. Eu acho que está muito na busca ainda de cada professor ali. Mas, de maneira geral, assim, da escola, ou de ter uma política voltada para isso, né? Vamos preparar os professores, né? Vamos trazer uma profissional para falar sobre isso. Eu não vejo muito esse interesse. Pelo menos na escola pública, não. Porque a gente tem... desculpe te interromper, mas a gente tem, por exemplo, no caso de alunos surdos, tem a exigência de um tradutor Libras, né, um intérprete de Libras. Não sei se, no caso do deficiente visual, o material tem que estar em braille, né? Tem que ter esse tipo de acesso. Sim. E,
Enfim, você pode Só comentar. pegando o gancho do que a Patrícia falou, o que eu vejo mais, não vejo como ferramenta, né? Mas depende muito do professor, e aí, vendo o livro da Viviane, que a professora Paula trouxe, é a questão das adaptações pedagógicas que ela traz no livro verdinho, o primeiro que ela Sim, lançou. E aí são adaptações, né? Eu lembrei de um aluno que eu tinha nas aulas de artes, como você comentou, dos desenhos, né? Então, é aquele mesmo conteúdo, aquela mesma matéria, de uma forma diferente para ele. Então, você tem adaptações que não é exclusão, não é diferenciação, são adaptações que o aluno se sente mais à vontade e ele vai ter acesso ao conteúdo da mesma maneira. Da mesma maneira. Né? Mas só depende do professor. Essa é a grande questão, né? O professor fazer as adaptações. Nas aulas de música, isso é muito comum. E um tipo de adaptação que até a professora Viviane cita é a questão de ordem técnica. Então, acho que eu vivi isso muito em práticas de banda de música. A gente tem alunos com conhecimento teórico, né? Vamos dizer, nível 2, 3, a gente agregando os iniciantes de conhecimento 1. Então, eu posso fazer arranjos, e a gente faz isso muito, lembrei também das aulas de flauta doce, de adaptações nos arranjos musicais para que todo mundo possa tocar junto. Isso é uma adaptação mais comum, acho que todo professor de música faz. Aula de violão, aula de flauta, banda de música, orquestra, que é um tipo de adaptação. Porque não é porque o aluno não vai tocar as 3 escalas, todas as notas cromáticas, que ele não vai poder participar e executar a mesma música que o aluno que consegue fazer aquilo vai. Entendeu? Acho que tem essas adaptações. Quanto que você falou, a oferta do material, é uma lei, uma política de todo aluno com deficiência visual ter acesso ao material adaptado, seja para o Braille, ou seja com fonte ampliada. No meu município, por exemplo, a Secretaria de Educação fica responsável por preparar esse material e direcionar as escolas. Há também, né, é difícil a gente ver na prática, mas também é uma lei de todo o material que é dos livros, né? Eles têm que ter a versão digital disponível, para que aquele aluno também possa ter acesso a formato digital. Eu, particularmente, nunca vi isso muito na prática, mas que acontece, né? O livro didático. E aqui, por exemplo, em Fortaleza, a gente tem centros de referência, que é no caso o CREAS. Ele produz acho que material para o Ceará inteiro. Até fiz um curso recentemente lá, profissionais excelentes. Então, eles produzem material para o Ceará inteiro. Na música já é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem poucos profissionais. Eu tenho poucos colegas transcritores, mas a gente tem muitas pessoas que fazem. Mas o material, coisas para o vestibular, provas de concurso, o CREAS é um centro de referência e tem outras gráficas Braille também que fazem esse tipo de serviço e envia para toda a cidade do Ceará. Muito bacana. A gente vinha comentando sobre educação básica, escola específica de música, e a gente está aqui num projeto social, num terceiro setor, né, que acolhe a sociedade, e uma das regras, né, não sei se eu posso chamar de regra, mas uma das orientações é que qualquer pessoa que procure, pelo menos aqui a casa de Vovó Dedé, vai ser acolhida, independente de deficiência, cor, gênero, enfim. E o que acontece, né? A gente recebe todo mundo e a gente traçou recentemente um itinerário formativo, né? As crianças vão para a musicalização, depois para a flauta doce e depois escolhem os seus instrumentos, enfim, elas fazem toda essa formação musical aqui. E desde essa construção desse itinerário, a gente vem discutindo muito sobre música e inclusão, né? Eu acho que alguns de vocês têm experiência em projeto social e gostaria que compartilhasse um pouquinho sobre como funciona, se existe essa estrutura que a gente está tentando montar aqui, e como é que acontecia a inclusão, né? E que tipo de materiais, recursos, estratégias se utilizava. Na Tapera das Artes, é como aqui a casa da Vovó Dedé. A gente também recebe todas as crianças indistintamente. E lá também tem um percurso. Elas entram, geralmente, para o coral comigo, e todos que fazem coral também fazem o instrumental Orff. E é muito interessante, porque eu, no coral, trabalho a musicalização, né? E com as brincadeiras, com atividades musicais. E um dia desses aconteceu até uma coisa interessante, porque
eu tenho uma aluna autista e a mãe, ela entrou recentemente no coral. Ela faz aula de dança em outra escola, e aí a mãe colocou lá, e a mãe fica naquela ansiedade e vendo a aula pela janela, né? E eu fazendo brincadeiras musicais com as crianças. Aí a filha dela brincou, participou da mesma maneira que as outras crianças. E quando terminou a aula, a mãe veio falar comigo: professora, achei tão difícil aquela brincadeira que você fez. Fiquei da janela pensando: meu Deus, ela não vai conseguir fazer. Aí eu falei: mas você assistiu tudo? Aí ela falou: fiquei surpresa e fiquei orgulhosa, né? Porque ela participou da mesma maneira que as outras crianças. Ninguém falava que a menina tinha alguma dificuldade. Aí eu falei para ela: a gente tem que tomar cuidado, porque eu não posso também pegar uma atividade que está nem além da criança e também nem aquém. Porque ela percebe, né, se eu estou dando alguma coisa que está fácil demais para ela. E então, assim, na minha aula, eu trabalho, o recurso que eu tenho são as brincadeiras e atividades lúdicas, que eu acho que aproxima todo mundo. Eu faço uma inclusão geral, não apenas, né, das crianças com deficiência. E como eu disse antes, ali eu estou vendo a criança e não a dificuldade que ela tem ou a deficiência que ela tem. Tem momentos na aula que, às vezes, uma criança pode se estranhar com a outra, ou porque teve algum avanço de regra ali que um não cumpriu. E as crianças são chamadas a atenção com muito carinho. Eu explico direitinho a regra da brincadeira. Olha, a gente tem que ter o respeito com o colega, tem que esperar a sua vez, né? E isso é falado da mesma forma com todo mundo. Então, eu acho que não existe melhor forma de incluir. Entendi. Né? Sara, e para mim não existe grupo mais inclusivo do que um coral. Não existe. Né? Você vê um coral de adultos, canta adolescente, canta jovem, canta adulto, canta senhoras, né? E o coral de crianças também tem do menorzinho até que já está quase na adolescência. Eu acho que é um grupo que inclui de uma forma fantástica o coral, usando um instrumento que todos têm, que é a voz. É verdade. Exatamente. Eu acredito que você também trabalha em uma escola que tem um projeto social, né? E como é a experiência lá, em relação a esse aspecto inclusivo? Eu trabalho no conservatório coordenando um projeto financiado pela Fundação Beth Studart, né? Foi financiado por muito tempo, ele começou em 2009, e de 2019, 2020 para cá, nós temos buscado recursos na Lei de Incentivo à Cultura, né? Na Lei de Incentivo à Cultura, nas instruções para preencher, já vem todas as exigências, né? A escola é adaptada, os banheiros são adaptados, tem rampa para subir uma cadeira de roda. E se chegar um menino que não enxergue, vai ter partitura em braille para ele, né? Então, na própria lei foi colocado, né, das últimas modificações que foi acrescidas, esse cuidado com a pessoa com deficiência. E eu achei isso fantástico, porque é uma coisa simples, né, que, por conta da visibilidade, que antes não eram tanta, né, a gente não se preocupava tanto. Né? E como é que a gente se preocupou lá no conservatório? Foi até antes desse trabalho. Um aluno que chegou para estudar violão e guitarra numa cadeira de rodas. E a gente tinha duas escadas para ele subir. Como é que ele vai subir? Né? Aí foi construída uma rampa por causa dele. E depois foi se adaptando o resto da escola, o banheiro e tudo, por conta do projeto que precisava. Né? Então, é isso. Agora, por exemplo, a gente está na fase de captação do próximo projeto, para ver se funciona ano que vem. E uma das exigências, inclusive, não sei se foi alguém lá da fundação, mas entramos em contato com a pessoa que faz a musicoterapia para ver quanto é que seria a transcrição
do manual lá de canto, do livro de Foi comigo. violão, foi com você. Acho que foi a Luzia que falou com você. Alguém. Deve ter sido, né? Porque a gente... Aí eu disse assim, não, mas se não tiver nenhum aluno que precise... Não, mas vocês já têm que estar aparelhados caso apareça um aluno que precise. Eu digo, muito, muito bem, gostei. Né? Aqui na casa a gente teve a experiência da pandemia, né? A gente também tem alguns financiamentos por Lei de Incentivo à Cultura. E, na época, todo mundo parou, né? E aí a gente pensou que a gente tem a escola e tem a TV. Então, a gente vai juntar isso, né? Para fazer videoaulas. E todas as nossas videoaulas também têm transcrição, não. Tradução e interpretação Interpretação de Libras, exatamente. E aí a gente tem algum aluno surdo vai acessar essas aulas? No momento, não, mas elas estão disponíveis, né? E o legal é ver isso, né? A gente não está trabalhando com a demanda, a gente está prevendo a demanda. Exatamente. Inclusive, os recitais, no recital de encerramento do projeto, do último, que terminou ano passado, no mês de maio, eu precisei de 2 intérpretes de Libras, né, para cobrir, dar o auxílio. E, realmente, é excelente. A gente tem que proporcionar esse acesso. Né? A música é universal e deve ser acessível para todo mundo. Sim, é verdade. Eu acho que isso são resultado de políticas, né? Sim. A gente não ia fazer se não fosse meio que obrigado eu só não vou captar o recurso se eu cumprir essas exigências, né? Então, acho que, naturalmente, mesmo sendo exigências, né, nos últimos 2, 3 anos, está começando naturalmente. Hoje a gente faz projetos, prevê já o intérprete de Libras para um show musical. A gente já vê na cena de Fortaleza alguns shows já com intérprete. Então, e aí está crescendo muito com a acessibilidade cultural, os teatros, os shows serem inclusivos de todas as formas. É uma experiência muito bacana. Foi o Festival de Música em Ibiapaba, acho que 2019, nos últimos anos, né? A política de inclusão do Estado foi muito forte. A gente viu isso, uma das coisas mais lindas que a gente pôde ver lá. O show da Dona Zefinha, com a intérprete participando do show, várias crianças, foi muito lindo. Porque a gente não sabia se era intérprete, se era atriz que estava junto com o espetáculo, o que estava acontecendo. Foi muito legal. Foi assim, uma coisa que... E vieram alguns intérpretes, acho que de São Paulo, de uma equipe para ajudar os intérpretes aqui do Ceará. Então, assim, hoje a gente tem excelentes intérpretes nessa parte de acessibilidade cultural, por conta das experiências que o festival proporcionou, o Festival Música em Ibiapaba. Então, assim, acho que são políticas, né? Acho que tem que partir das instituições governamentais, né? A prefeitura, o governo do Estado, tem que incentivar, e aí todo espaço e todo o show que a gente for, que seja fomentado para os órgãos públicos, tem que ter para as OS, os próprios artistas verem a necessidade, verem a importância disso. Acho que isso são resultados de políticas e eu acho que a gente tem que estar caminhando e avançando. Inclusive, eu ministrei uma oficina aqui, que a gente trouxe vários alunos do Instituto dos Cegos. Sim, verdade. Então, foi bem bacana, porque a casa... E aí, a preocupação da coordenação da casa. Como a gente fazer? Pode ser lá em cima, porque tem... Pode, tem escada, tudo bem, sem problema. Eles sobem escada. Pessoas com deficiência sobem escada. Porque isso... Não, calma, a gente vai organizar tudo. E foi bem legal. Eu trouxe uma máquina de escrever, a gente colocou os meninos todos numa sala e ficava aquela coisa, como vou fazer entrevista, como eu orientando como fazer. Então, são todas experiências que a casa Vovó Dedé também vem tendo e foi muito importante. Acho que vieram quase 10 alunos com o professor professor de música lá do Instituto, né, dos Cegos. Foi uma experiência bem legal. Eles gostaram bastante. E você falou do Festival da Ibiapaba, teve um aumento de aluno, inclusive, né? E os professores que foram convidados, a gente também passou por uma formação, né, com algumas pessoas para como trabalhar na sala de aula, como atender esse aluno. Foi assim incrível. Os professores amaram e deram testemunho assim de que muitos deles tiveram modificada a maneira de olhar, né, para a inclusão, porque tem aquela coisa que eu falei antes, da pessoa ter medo porque não se achar capaz, né, de trabalhar, porque eu não tive a formação. E a formação que o festival trouxe foi algo bem simples. Foi uma noite e
de conversa, assim como a gente está aqui, mas a gente aprendeu muita coisa. E, realmente, muitos deles testemunharam isso. Nossa, hoje, depois dessa conversa aqui, eu estou vendo que até eu estou falando até de maneira errada, né? Estou tratando de maneira errada. Usando a nomenclatura, né? A nomenclatura, exatamente. Então, assim, aprendi muito aqui e mudei a minha maneira de ver, né, o aluno com deficiência totalmente diferente a partir de agora. A gente teve essa experiência aqui também, né? Porque aqui não é só uma escola de música, né? É uma TV e funciona produtora, enfim. E acontecia muito de bateria lá na minha sala, né? Hoje eu estou na coordenação, aí vem um câmera. Sara, tem uma criança pulando na frente da minha câmera. Eu não sei o que fazer. E aí a gente trouxe uma formação, né? De acessibilidade. E aí eu disse, vai ser para os professores, porque é na nossa semana pedagógica, mas a equipe toda vai assistir. Porque, assim, a gente quer ser um local acessível, né? E a gente tem que dar formação, desde o porteiro até os técnicos, professores, todo mundo vai ter contato com a criança, vai ter contato com esse aluno, então deve compreender melhor a situação. Agora, eu não sei vocês, acho que a Paula vai poder me orientar mais, mas eu noto assim que tanto na escola regular como mesmo no projeto social, ainda hoje, apesar de ter avançado muito essa questão das mães perderem a vergonha e estar levando os filhos, mas ainda existe muito essa questão da aceitação, né? Da família aceitar, da família... porque eu não posso olhar para a criança e falar que o que ela tem, mas a gente que tem o olhar já um pouquinho mais diferente, a gente percebe que aquela criança pode ter alguma coisa. E eu já tentei, assim, de maneira bem sutil, conversar com mãe e já de cara perceber que a mãe não ia aceitar de maneira nenhuma que fosse sugerido para ela levar a criança para uma avaliação, né? E eu já conversei com outros colegas que também percebem isso, que ainda hoje tem muito essa questão da família não levar nem para avaliação, de medo de descobrir. Essa aceitação ainda hoje é muito difícil, né, Paula? E, infelizmente, elas perdem tempo. Com esse medo, elas perdem tempo, né? Eu trabalho junto com uma psicóloga especialista em estimulação precoce, né? E as crianças, quando eu chego lá no Conecta, elas vão para mim e para a psicóloga. Nós dividimos o atendimento meia hora com a estimulação precoce, meia hora comigo, e às vezes a gente junta. Normalmente nós compartilhamos e é impressionante como às vezes chega a criança, eu devia ter trazido a minha assim pequenininha, quando ela ainda tinha a suspeita. Porque lá nós não atendemos crianças só com laudos já, até porque chega criança de 1 ano e 10 meses, 2 anos, você não tem condição de dar um laudo, tem que observar, né? Então, eu recebi já crianças com 7 anos, crianças com 8 anos, que a gente olha e fica assim triste pelo tempo que aquela criança perdeu, né? Porque crianças bem estimuladas desde cedo têm outro desenvolvimento, né? E, infelizmente, ainda existe isso. Não tem nada, não, isso é coisa tua. O pai dele era assim também. Né? Não, o avô era assim, o tio era assim. Mas eu na família, sou até conhecida como exagerada, sabe? Se eu notar... minha gente, mas é porque a gente estuda tanto, né? Que a gente tem que botar o estudo a favor disso, né? Então, se eu vejo uma criança que está demorando muito a falar, digo, gente, leva essa criança no fono. Porque vai botar defeito no menino. Não, eu quero só que a criança seja estimulada. Por exemplo, minha segunda filha, a Lívia, ela teve um histórico de muitas otites. A Lívia, com 1 ano e meio, tinha tido 7 otites horríveis. E eu disse assim, não, essa menina tem alguma coisa, não é possível que essa menina tinha tanta otite. Eu não tive 7 otites na minha vida toda, essa menina teve 7, né? Aí fui falar com a pediatra disse assim, Paula, eu disse, não, a senhora tem que descobrir, me mande para outro médico, faça qualquer coisa. Aí ela foi para um médico que ele disse assim, não, a Lívia deve ter refluxo. Se eu não fosse atrás. Aí o que acontece? A Lívia, quando não escutava a minha estimulação, ensinando mamãe, papá, ela não repetia, não escutava, não repetia.
Aí atrasou a fala da Lívia, a Lívia teve um pouco de perda auditiva. E aí eu corri com ela. Eu levei para uma fono, o que é que eu posso fazer para ajudar a Lívia a desenvolver mais a fala dela. E ela disse, faça isso, faça isso, faça isso. A Lívia teve dificuldade com as cores no começo. E eu fui nessas lojas de coisa pedagógica, de joguinhos, sentei, comprei um monte, chegava morta de cansada, jantava, me sentava no chão com ela, dava 1 hora ali, eu e a Lívia ali cantando e brincando e tudo. Aí foi. Quer dizer, aí descobrimos que ela tinha um bendito do refluxo, tratou-se o refluxo, mas também nunca teve mais otite, né? Se eu não fosse atrás de cutucar para descobrir o que estava acontecendo, porque não é normal uma criança ter tanto problema, né, no ouvido, tão pequenininha. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Para que os filhos, os alunos, os pacientes tenham o melhor desenvolvimento, né? Já aconteceu comigo, no projeto, de eu perceber pela aula online. Sim. 2 irmãos, e aí eu pedi para a mãe colocar em horários diferentes. Aí a mãe não gostou muito da minha sugestão. E aí depois, quando acabou a pandemia, eu fui atrás da escola. A maior parte das minhas crianças estão na mesma escola, né? Lá no Aquerais. E aí, coincidentemente, eu fui fazer uma visita para a escola e fui buscar a professora desses meninos. Aí fui saber como é que eles eram na sala de aula. Conversei com ela, falei como eles eram na minha aula. Ela falou, são exatamente da mesma forma na escola. E a gente já está encaminhando a mãe. A gente já tinha tentado encaminhar, mas a mãe foi super resistente, mas agora está levando. E aí descobriu-se os 2 com TDAH. Os 2. Então, assim, perdeu o tempo. É o que eu digo. Super importante essa atenção, esse olhar que a gente tem como escola, como professor. E também o trabalho multiprofissional, né? Pensar na equipe de saúde, enfim. Alguém tem alguma coisa para comentar que não foi debatido aqui? Gostaria de fazer alguma fala? Acho que eu queria agradecer, que eu comecei já falando, me apresentando, agradecer a oportunidade de conversar com a professora Patrícia, a professora Paula, a Casa Vodadé, mais uma vez aqui. Fico muito feliz da abertura para a temática, que mais OS, que mais espaçam, proporcionem temática, incentivem os professores. Eu sei que depois de 30 anos de docência, de ensino de música ou de arte, qual for, é complicado, né, aprender algo novo. Eu vejo muito assim, às vezes, de formação mesmo, que especialização, alguma coisa, os professores são resistentes, ainda mais um tema tão complexo e tão abrangente como é a educação musical inclusiva, né? Mas eu acho que é muito importante, principalmente os novos formandos, os novos professores, terem acesso, que eu acho que eles têm mais acesso do que a gente teve há 10, 20 anos. Então, que eles aproveitem essa oportunidade. Hoje, por exemplo, essa mesa vai estar gravada, vai estar, acho que para a eternidade, aí, em formato visual, as pessoas vão poder ouvir e voltar e repetir quantas vezes for. E hoje, por conta da pandemia, o YouTube está recheado de entrevistas, de mesas redondas, de aulas, de todos os professores que a gente pode imaginar, né? Sobre qualquer tema. Então, acho que a gente agradeço a oportunidade. Então, assim, possa voltar mais vezes, a gente ter mais iniciativas dessa forma, tanto na Casa Vodadé quanto em outros espaços da cidade de Fortaleza. Ok. Você tem algum comentário a fazer antes da gente encerrar? Não, eu também só queria agradecer. Adorei a oportunidade, já conhecia o Jonatas, já conhecia o trabalho dele, mas nunca tinha tido oportunidade de estar tão próxima e aprendi muita coisa aqui hoje com ele, com a Paula, e foi ótimo estar com você também, Sara, de te conhecer, e espero poder voltar mais vezes aqui. Ok. Paulinha, algum comentário? Agradecer também e dizer que eu estou assim, muito feliz em ver você na coordenação pedagógica dessa casa. Eu que lhe conheci ainda pequenininha, tocando suas flautinhas lá pelos corredores do conservatório, né? Eu acho que a maior realização para um professor é ver os alunos
Verdade. indo à frente e levando a mesma bandeira, né? De divulgar a música, de ensinar a música. É isso. É isso. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo a vocês a presença e as ideias compartilhadas aqui. É um prazer para a Casa de Vovó Dedé, para o Festival FIME, e que essas conversas elas possam continuar nas próximas edições e também aqui nos corredores e em outras instituições. É isso, obrigada e até a próxima.